Hola, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a las conferencias de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Inicialmente queremos darles unas indicaciones muy importantes, que por favor mantengan su video y su micrófono apagado para no interferir en la conferencia del día de hoy. De igual manera, los invitamos a seguirnos en las redes sociales y a suscribirse en nuestra página web cimamovimientoespírita.org. En Instagram estamos como CIMA Movimiento Espírita, en Facebook Espiritismo Cardesiano Laico, en Twitter Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita, nuestro canal de YouTube CIMA Cultura Espírita Oficial, donde los invitamos a suscribirse y activar la campanita para que reciban oportunamente las notificaciones cuando publiquemos los días domingo o lunes, en su defecto, los videos en diferido. De igual manera, les recordamos que las preguntas deben hacerse mediante el chat al finalizar la conferencia para llevar un orden y darles una respuesta oportuna. Con ustedes los dejo con la licenciada Yolanda Clavijo, directora de CIMA, Movimiento Cultura Espírita de Venezuela. Hola, queridos amigos que nos acompañan cada domingo de diferentes latitudes, a los miembros del Movimiento de Cultura Espírita CIMA, en este espacio que hemos abierto en esta época de confinamiento, de pandemia, para la difusión de las ideas espíritas kardecistas, laicas, libres, pensadoras, humanistas y progresistas. Es muy agradable contar con esa participación todos los días. Quiero invitarlos a los que no lo han hecho todavía a descargar los primeros libros de la colección Libre Pensar de la página www.cepainternacional.org. Estoy segura de que van a darse un banquete doctrinario desde la perspectiva laica y libre pensadora, que es uno de nuestros primeros libros, el espiritismo desde la perspectiva laica y libre pensadora, de el doctor Milton Medrano Moreira y Salomón Jacob Benchaya. También tenemos el de la inmortalidad del alma de nuestro querido amigo David Santamaría de Barcelona, y el de el doctor Ademar Chouros Rey y esta servidora, en la mediunidad, intercambio entre dos mundos. Los invito a que bajen, a que descarguen de la página de CEPA esos primeros 3 libros de una amplia colección que pronto tendremos disponible. No puedo hacer grandes exposiciones. Voy a presentar a nuestro conferencista, nuestro amigo querido Homero Guardarrosa, dirigente espírita, miembro de la Sociedad Espírita Casa da Prece en Pelotas, Río Grande do Sul, Brasil, delegado de CEPA y asesor del Consejo Ejecutivo de la Asociación Espírita Internacional CEPA. Es presidente de CEPA Brasil en el periodo 2013-2017, abogado, licenciado en filosofía, funcionario jubilado del Banco de Brasil. Muchísimas gracias, Homero, por haber aceptado nuestra invitación. Te recibimos con todo el cariño, su conferencia Filosofía Espírita, ¿para qué? Adelante, Homero, te dejamos en el uso de la palabra. Gracias, Yolanda. Gracias, Yacira. Gracias, amigos, todos que estão presentes nesta tarde. Sejam bem-vindos. Eu sou grato por sua presença e por seu interesse por el tema, que muitas vezes não é levado tão a sério. Então, queria agradecer a invitação de CIMA, através de querida amiga Yolanda, que sempre nos acolhe com tanto carinho, com tanta fraternidade, juntamente com Yacira, John e todo o grupo de CIMA.
Eu sou muito grato por sua invitação e vou tentar falar um portunhol. Peço a paciência, peço excusas a todos por mi espanhol muito flaquito, pero vou me esforçar, né, por melhorar a fim de que possa participar mais frecuentemente, entender mejor el idioma español, que nosotros latinoamericanos y españoles tenemos que dominar el idioma a fin de que podamos nos comunicar mejor entre brasileños, latinoamericanos, españoles. Bueno, nosotros de la Sociedad Espírita Casa da Prece de Pelotas, aderimos ao movimento espírita laico da CEPA, graças a John Aispurua e os amigos de CEPA de Porto Alegre, Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, quando John era o presidente da CEPA. Estiveram várias vezes em Pelotas, conversamos, até que decidimos, então, há cerca de 20 anos, acompanhar o movimento cepiano. O primeiro congresso que estivemos juntos foi o congresso de 2000 em Porto Alegre, que foi organizado por CEPA. E de lá para cá, temos tido uma relação muito próxima, muito fraterna, muito esclarecedora em todas as atividades da CEPA, sempre que possível. Então, eu vou colocar em la pantalla a apresentação. Então, a pergunta, o objetivo de nossa fala de hoje, que não pretende ser uma conferência, pero sí uma conversa com todos vocês, porque a filosofia é conhecimento que se desenvolve através justamente da troca de ideias e opiniões e visões, não? A filosofia não tem a pretensão de ditar normas nem verdade para ninguém, e sim para questionar os problemas complicados da vida. Bertrand Russell disse que filosofia é conhecimento que começa com uma ideia fútil, simples, aparentemente sem nenhum valor, e se termina com coisas tão complexas que ninguém consegue entender. Com seu espírito britânico, ele disse isso, não? Eu não estou vendo aqui. Estão vendo tudo aí? Tem uma janelinha do lado aqui que eu não estou conseguindo. Sim, perfeito. Estamos vendo. Então, o espiritismo é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Vejam que, ao início, já Kardec frisa esse aspecto filosófico do espiritismo. Como ciência prática, consiste em las relações que se puedan estabelecer-se com os espíritos. Como doutrina filosófica, compreende todas as consequências morais que se desprendem de semelhantes relações. Então, isso é uma afirmativa bastante forte do codificador, do espiritismo, do fundador do espiritismo, Allan Kardec, no momento em que ele frisa esse aspecto dessas relações entre nós outros, não apenas entre os encarnados, pero também com os espíritos, aí derivam consequências morais. Isto é um aspecto muito importante que nós temos que ter em mente. Os espíritos
disseram a Kardec que o mundo espiritual interfere muito em nossas relações, temos uma convivência contínua, fraterna, solidária com o mundo espiritual. E os espíritos compartilham nossa vivência por afeição, por amor, e às vezes até por outros motivos não tão nobres. O espiritismo é a ciência que trata da natureza, a origem e o destino de los espíritos e suas relações com o mundo corporal. Seguindo, então, num resumo, o espiritismo é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Aqui, esse aspecto da filosofia é muito importante, porque frisa algo que ajuda a ciência de observação com as perguntas, com a crítica, com a crítica no sentido de análises das experiências, a fim de que nós não incorremos em ilusões com aspectos de verdade. Mais adiante vamos ver que tipo de coisas estamos nos referindo. Então, como doutrina filosófica, compreende todas as consequências morais que se desprendem de semelhantes relações, não? O espiritismo, por lo tanto, assume uma posição filosófica consequencialista, es decir, as relações humanas entre nós, incluso espíritos, traem consequências morais. Isto é como já dije antes, é aspecto muito importante, muito grave desta nossa relação entre almas e espíritos, né? Nossa cultura espírita... Porque eu ainda não... Oi? Nossa cultura espírita original traz a identidade da filosofia grega, o direito romano e o cristianismo. Estes três aspectos são marcos importantíssimos, definidores daquilo que hoje chamamos de Ocidente. Nós estamos num mundo que é reconhecido por los historiadores como o Ocidente. E o Ocidente foi forjado através destes três marcos, desses três vertentes principais, né? A filosofia grega, o direito romano e o cristianismo. Então, agora vamos projetar alguns aspectos desse cabedal de situações, né? Aqui temos a imagem da Escola de Atenas ou a Academia de Platão. Kardec diz que Platão e Sócrates e Platão são precursores do espiritismo. Se vê lá na entrada duas figuras que estão ao centro, à esquerda a figura de Platão, à direita a figura de seu discípulo em la Academia de Atenas, Aristóteles. Platão, esta pintura genial de Rafael, que foi pintada entre os anos de 1509 e 1510, a pedido do Papa Júlio II, retrata, então, o ambiente filosófico da Academia de Atenas. Ali estão retratados quase todos os filósofos que, na ocasião, participavam desta
formulação filosófica, né? Então, ali, como dizia antes, temos à esquerda Platão apontando para o alto. Por que Platão apontava para o alto? Platão se referia ao mundo das ideias, que está arriba de nós outros, onde se estão as formas perfeitas de todo o que está em nosso mundo. Nosso mundo é um mundo, segundo ele, segundo sua filosofia, o mundo de las aparências. O mundo de las aparências e de las formas imperfeitas, pero las formas perfeitas estão no mundo de las ideias. Ao lado de ele, sim, Platão está segurando em sua mão esquerda o livro que, de fato, é muitos diálogo chamado Teeteto. É um diálogo muito importante que, de fato, retrata a filosofia, retrata as ideias de Platão sobre a verdade e sobre a ilusão. Então, é um diálogo muito fundamental que merece, de fato, uma teoria do conhecimento de Platão, de suas ideias. Então, à direita, temos Aristóteles, que era discípulo de Platão, apontando para a Terra, né? E trazendo em sua mão esquerda o livro que já foi referido algumas vezes acá por John, né? Ética a Nicômaco. Nicômaco era seu filho, no qual Platão, Aristóteles colocou o mesmo nome de seu padre, que era médico, chamava-se também Nicômaco. Nesse livro tão importante de Aristóteles, tem toda a ética aristotélica, né? A ética aristotélica é muito fundamental, muito importante e merece ser lida por todos nós, porque de já vem muitos ensinamentos para o nosso mundo. Temos outros filósofos, temos ali Sócrates, temos também Diógenes, e temos Heráclito, que está ali sentado, segurando seu rosto em um móvel. Heráclito também foi chamado de El Obscuro, né? Mas Heráclito deu uma grande contribuição no pensamento do Ocidente, do pensamento filosófico do mundo, mas especialmente do Ocidente, e também o mundo espírita, embora não citado diretamente por Kardec, porque Heráclito, como nós muitos de vocês talvez conheçam as ideias de ele, se opôs às ideias de Parmênides sobre a verdade. Parmênides praticamente descartava a possibilidade de verdade, admitia que existia algo que era o ser, que se situava num outro plano, num plano superior ao de nós outros, pero era inatingível por nós outros, porque dizia Parmênides que o ser é e não pode não ser. O ser que se modifica, ou seja, a verdade que se modifica, não é a verdade, é uma aparência de verdade. A verdade não se modifica, não pode se modificar, porque se modifica, deixa de ser verdade. Por outro lado, Heráclito lo dijo o contrário. É famosa a imagem, a alegoria que criou, que nunca se entra no mesmo rio duas vezes, porque ele está sempre mudando, sempre mudando, sempre mudando. Heráclito também
traz uma contribuição muito importante que sugere a harmonia de los contrários. Isto é muito fundamental a nosso mundo, porque nos dá a ideia de que nós temos que nos harmonizar, independente de nossas opiniões diferentes, não? Bueno, então, este quadro retrata o aspecto filosófico do Ocidente, é um resumo muito importante, há muito mais figuras, muito mais metáforas que se retratam nesse excelente quadro de Rafael Sanzio, pero seria objeto de uma palestra específica para isso, mas vale a pena porque traz muitas informações muito importantes, são uma pintura muito simbólica, há muito simbolismo na figura. E acá temos o Fórum Romano, simbolizando o direito romano que influenciou especialmente o direito civil aqui em Brasília, em toda a América, né? O Fórum Romano, então, está retratado, hoje são ruínas, pero há muito tempo que essas ruínas estão de pé. Em século VIII, alguém já disse que o Fórum Romano estava em ruínas, então vejam há quanto tempo estas colunas permanecem de pé. Este foi um cenário muito complicado em sua época. Acá eram levados a cabo grandes eventos nesse cenário todo e julgamentos, especialmente julgamentos criminais. E muitas pessoas foram executadas a partir daí. Então, aqui simboliza o direito romano e sua influência no Ocidente. E acá nós temos a Basílica de São Pedro, no Vaticano, que simboliza o cristianismo, né? A Basílica de São Pedro, ela teve sua obra concluída em 360. Então, é um prédio monumental que simboliza o cristianismo com toda a sua influência, todo o seu poder, sua capacidade de influência no mundo ocidental. Este prédio tem já mais de 1500 anos. Bueno, continuando, então, Kardec escreveu que Sócrates e Platão foram os precursores do espiritismo. De hecho, os dois filósofos anteciparam as virtudes éticas e morais de Jesus de Nazaré. Destacou 500 anos após. Kardec analisa esse aspecto e diz que o conhecimento vai vindo de lejos, de muito lejos. Aos poucos vai chegando até nosso conhecimento. Então, vejam que Sócrates e Platão, Sócrates com a sua descoberta da alma, da interioridade, da psique, e Platão, que tornou-se seu discípulo. Platão, de fato, era originário de uma família de políticos influentes e até alguns nobres, né, da época. E Platão se aproximou de Sócrates mais ou menos a seus 20 anos. Aproximou-se com o objetivo de aprender a falar com lógica, falar com uma estrutura convincente para transformar-se em um político. A própria família dele sugeriu que eu fizesse, que fosse aprender com Sócrates ao discurso que los serviria
en la carrera política, pero Platón acabou muy interesado en la filosofía socrática, acabou aderindo a su mestre, abandonou de vez a carreira política, descobriu, através da filosofia socrática, que seu destino não era ser político, pero sim ser filósofo. A partir daí, então, decidiu, depois, lá por volta de seus 30 anos, fundar a academia, onde iria ensinar filosofia, né? Sócrates é uma figura muito interessante, tal qual Jesus de Nazaré nunca escreveu nada, tudo que se conhece de suas ideias foram escritas por Platão, seu discípulo predileto, não? E Sócrates queria, de fato, desassossegar as pessoas, desacomodar as pessoas de sua paralisação, de sua estagnação, demonstrar para as pessoas que elas não conheciam aquilo que achavam que conheciam, que dominavam, não dominavam tanto assim seus conhecimentos. Então, de pergunta em pergunta, né, de passo em passo, ele acabava levando as pessoas a admitirem que não sabiam aquilo que pensavam que sabiam. Isso, naturalmente, trouxe para ele muitas complicações, muitas antipatias, muitos inimigos gratuitos, especialmente dentre os magistrados, dentre das pessoas importantes de Atenas. Graças a isso, e na acusação de que estava desvirtuando a juventude, acabou condenado a ingerir cicuta, a pena de morte que lhe foi designada. Sócrates é uma pessoa extremamente ética e comprometida com suas verdades. E mesmo que os amigos quisessem, oportunizassem que ele tivesse se ausentado, tivesse fugido da pena, como depois, mais tarde, Aristóteles fará, ele disse que não. Se Atenas o havia condenado, ele que sempre defendeu o direito e sustentou a lei, ele deveria cumprir a lei, que era ingerir cicuta. Bueno, Sócrates de fato, até hoje, interfere em todos os nossos pensamentos, mesmo sem que nós nos demos conta. Sócrates tinha essa visão que, na verdade, está em la medianidade, em caminho de meio. Mais tarde, Aristóteles dirá, lá mesmo em sua obra de La Ética Nicômaco, que a excelência moral é o caminho do meio entre dos extremos, duas extremidades, a falta e o excesso. Então, a excelência moral está entre esses dois extremos, não? E Sócrates, então, filho de uma parteira, dijo que ajudou sua madre em muitos partos, né? E isso levou a ele pensar na importância deste bom senso, desta questão da medianidade, como ficou conhecida a sua filosofia, e depois transferida para Platão. Platão ficou conhecido hasta hoje por a alegoria da caverna, o mito da caverna, onde as pessoas estão viradas para uma
parede. Esta parede retrata imágenes de fatos exteriores, a sombra chega até a parede, as pessoas enxergam a sombra e dizem, afirmam, creem, ali está a verdade. Esta é uma alegoria muito fundamental em la filosofia, em geral, claro, originada em Platão, do qual nós também ainda não conseguimos nos livrar nem superar suas reflexões e suas verdades. Hoje, por exemplo, nós temos muitas cavernas. Há pessoas que só leem manchetes, anúncios de jornal, e imaginam que aquele anúncio é verdadeiro. E todos nós sabemos que muitas vezes o anúncio, a manchete, nada tem a ver com o texto da notícia. A manchete anuncia algo que todavia não se confirma na leitura do texto. Então, esse é um tipo de caverna de Platão. WhatsApp, outro tipo de caverna de Platão, as pessoas ficam todas agregadas naquele aplicativo, algumas 24 horas por dia, trocando ideias constantemente, muitas e muitas ideias falsas, né? Que levam as pessoas a conclusões absurdas, e tudo dentro desta caverna que chama-se WhatsApp, chama-se Facebook, chama-se Instagram, chama-se o mundo contemporâneo. O mundo contemporâneo é cercado de muita tecnologia, pero está faltando mais que nunca o pensamento crítico, o pensamento analítico, o bom senso, a avaliação filosófica, para que as pessoas não acreditem nas aparências, e se as aparências, ou hoje mais propriamente, han sido chamadas de la versão do fato, la narrativa del fato, né? Há o fato em si e a versão ao fato. Há o fato em si e aquilo que as pessoas dizem que ele é, que ele representa. Lembrando de novo Bertrand Russell, numa obra dele, ele fala o seguinte: observe os fatos como eles são, efetivamente, como os fatos se apresentam, não como você gostaria que eles fossem. Ou seja, não coloque nos fatos aquilo que você gostaria que fosse, pero sim aquilo que de fato eles são, né? Busque a verdade sempre. Este que é o pano de fundo desta reflexão de Russell. Então, quando nos livraremos da caverna de Platão? Não sabemos. Pero temos que ter esse cuidado, essa cautela, este pensamento analítico a respeito da sociedade contemporânea. Nossa cultura espírita tem vínculos muito fortes, então, com a filosofia grega, com o direito romano e o cristianismo. Sin embargo, a filosofia espírita é uma filosofia, segundo Kardec, uma filosofia espiritista, portanto, não materialista. Ontem, até Davi Santamaria, em sua fala, em lançamento do livro La Imortalidade del Alma, promovido pela CEPA Brasil, respondeu uma pergunta a este respeito, e disse que o maior inimigo, o maior
digamos assim, a maior oposição do espiritismo é o materialismo, né? Pero, para que e qual é a utilidade de tal filosofia espiritualista? Kardec responde esta pergunta, digo melhor, no livro, em seu livro, pequeno livro, que é o Espiritismo, ao responder no segundo diálogo com o escéptico, o cético pergunta a Kardec o seguinte: o mundo até agora viveu tão bem sem os fenômenos espíritas, sem o espiritismo, afinal, qual é a utilidade do espiritismo para o mundo atual? E Kardec responde ao cético que, se por utilidade prática entende os meios de boa vida, né, de fazer fortuna, de descobrir minas de carvão, tesouros ocultos, de conhecer o futuro antecipado, de recobrar heranças e de esquecer trabalhos de investigações, para nada o espiritismo serve. Que não pode alçar, o espiritismo não pode alçar nem baixar a bolsa. Sin embargo, quem se atreve a afirmar que a búsqueda do conhecimento é uma perda de tempo? Ou seja, Kardec diz ao cético que, apesar do mundo ter vivido também até 1857, 1855, a metade do século XIX, não significa que toda a descoberta que o conhecimento e o século apresenta sejam inúteis, não sejam necessárias, ou seja, que a evolução não seja necessária, que as mudanças não sejam necessárias. Então, ninguém se atreverá, apesar de até aqui o mundo ter vindo bem, diz Kardec ao cético, a dizer que a busca do conhecimento é uma perda de tempo. Espiritismo, meus amigos, já me encaminhando ao final, o Espiritismo, por sua filosofia espiritualista, conduz à ideia da inteligência suprema e primária de todas as coisas, Deus. Nos prueba que somos uma alma imortal e temos muitas existências. Nos mostra o objetivo da criação e a ordem do mundo e a presença divina em nosso mundo, nosso conhecimento do universo, é decir, a ideia de verdade, a força da razão e o lugar do homem em el cosmos naturalmente del tiempo. Entonces, esto que a filosofia espírita nos apresenta, nos traz, nos desperta, nos lleva a essas conclusões. Creo que todos nosotros admitimos que son fundamentos importantes para nuestra vida, para nuestro conhecimento del mundo, para nossa lucha permanente por uma sociedade melhor, mais justa, mais fraterna, mais feliz, mais solidária, que o espiritismo sepiano nos apresenta uma filosofia laica, livre pensadora, humanista, plural, e que é, ao mesmo tempo, evolucionista, progressista. Então, através do fundamento da filosofia espírita, podemos nos aperfeiçoar como espíritos. Nós aprendemos também no Espiritismo que somos imperfeitos ainda. Estamos em um mundo
ainda imperfeito. Sí, mas todos nosotros somos perfectíveis, todos nosotros estamos a caminho de la perfeição, e esta luta, esta reflexão, este trabalho conosco mesmo, esta dialética entre nós como pessoas e nós como espíritos. Ainda ontem, Milton dizia em sua fala, lembrava em sua fala o contenido do livro dos Espíritos, onde os Espíritos, que a lei de Deus está em sua consciência. Ou seja, a nossa evolução, além do trabalho externo, há trabalho interno, uma dialética entre nós e nossa alma. A partir daí, se concretiza o que se conhece desde a antiguidade, conócete a ti mesmo, conócete a ti próprio. San Agustín diz que não há nada mais importante em la vida do que conhecer a Deus e a alma. Tudo mais é secundário, segundo ele. Que foi alguém, um pensador extremamente operativo, com muitas e muitas contribuições, né, para a sociedade, apesar de ter se transformado num bispo, um dos padres da Igreja Católica, por força de sua madre, Mônica. As madres sempre vencem, não? Mônica queria desde o início que Agostinho se transformasse em católico. Agostinho, desde o início, não queria ser católico. Mônica sugeria que ele lesse a Bíblia. Agostinho pegava o Antigo Testamento, lia, errava, um absurdo, coisas que não entendia aquilo. Foi. Aqui não pretendo ser uma conferência paralela sobre a vida de Agostinho, mas é muito interessante, que acabou aderindo ao cristianismo depois de se decepcionar com muitos outros ambientes em que ele percorreu em seu tempo. Pois bem, amigos, então, encerrando esta fala, vamos ler um trecho que eu não estou conseguindo tirar tem uma barrinha aqui em cima, se puderem me ajudar, mas enfim, vamos lá. Se ha dito que as grandes ideias vêm ao mundo mansamente como palomas. Então, se escuchamos atentamente, escucharemos em meio do estrépito de los impérios e las naciones um discreto golpeteo de alas, bater de asas para nós brasileiros, el suave despertar de la vida e la esperança. Alguns dirão que essa esperança está em uma nação, outros em um homem. Creio, por el contrário, que é despertado, revivido, nutrido por milhões de indivíduos solitários, cujos atos e trabalho a diário negam as fronteiras e as implicações mais crudas da história. Como resultado, a verdade sempre amenazada que todos e cada dos homens, sobre as bases de seus próprios sofrimentos e alegrias, construi para todos. Brilha breve momento. Albert Camus. Então, esta página maravilhosa de Camus é resumo do que todos nós devemos ter consciência, que cada de nós, e nós todos juntos, podemos sim construir mundo de paz, mundo de solidariedade, de justiça, mundo de tolerância, mundo onde
nosotros no estejamos dedicados a una competición irrefreable, un mundo donde sejamos verdadeiramente más humanos, más fraternos, más felizes, más solidarios, um mundo onde o amor seja possível, não aquele amor interessado, mas aquele amor desinteressado. Kant falava neste aspecto, a moralidade do homem ocorre em dois momentos, deles, a moralidade que é totalmente desinteressada. Se faço algo a alguém esperando recompensa, este não é um ato moral. Esperando elogio, esperando reconhecimento, esperando mais adiante poderá me ser útil, né? Assim também, o filósofo de Königsberg dizia a respeito do cidadão cumpridor das leis. O cumpridor da lei consciente é aquele que não comete o ato errado porque não sabe mais cometê-lo. Ou seja, é dispensável haver um guarda na esquina para impedir que eu atravesse o sinal vermelho. Eu sei que não posso atravessar, mesmo que não tenha um guarda, eu não vou atravessar. Há pessoas que só não atravessam se houver um guarda para multar. Então, devemos pensar assim, procurar ter uma vida seguindo, nele possível, a retitude de caráter, de sentimentos e atitudes, e trabalhar, como sugere Albert Camus, para todos, cada de nós individualmente, fazer nosso trabalho individual, sem esquecer do trabalho coletivo, que é uma responsabilidade de todos nós. Muitas graças, meus amigos, por esta oportunidade de compartilhar com vocês algumas ideias. Espero que possamos ter uma feliz tarde, um feliz domingo e uma ótima semana que se inicia na próxima segunda-feira. Muchísimas gracias, Homero. Obrigado. Interesantes reflexiones que seguramente tendremos. Obrigado, amigos. Gracias. Seguramente tendremos por aquí algunas preguntas que ya Yacira está en cuenta para... Bueno, hasta ahora no veo ninguna, solo felicitaciones y agradecimientos por la conferencia. Vamos a ver. No sé si usted tenga alguna. Darle, ya voy a revisar, darle chance. Hola, querida Delma. Oi, Delminha. Oi, Tudo bem? tudo bem? E você, Yolanda Sá, bem? Todo bem. Já com salud. Estimo, muito bom. Gracias. No, lo que tienes aquí es puras felicitaciones, Homero, Sí. que te las haremos llegar si tú quieres hacer algunas reflexiones para finalizar y dar paso a que las personas puedan conversar contigo. Te agradecemos algunas consideraciones finales. Bueno, mis considerações finais ou antes Las tuyas. conversarão? Aquí, porque ahorita lo que tienes es felicitaciones.
Sí. Mientras estamos dando chances, si hay alguna pregunta. No, solo felicitaciones. ¿Tú tienes algunas reflexiones finales, Homero? Bueno, mis amigos, ¿Algunas consideraciones finales? sí, yo gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença de todos, agradecer a invitação de cima para estar aqui nesta oportunidade. Na minha reflexão final é que nós efetivamente procuremos nos conhecer a nós próprios. Conhecer a nós próprios e coloquemos nossa relação humana, nossa relação fraterna com todas as pessoas, com nossos familiares, com nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, de estudo, todas as pessoas com as quais compartimos nossa vida, nossa realidade, com consideração, com respeito, com humanidade, com atitudes solidárias, fraternas. Todos nós temos nossos errores, todos nós temos nossas questões internas, todos nós temos dentro de nós todo este caldo cultural que eu tentei referir, que vem lá desde a antiguidade clássica, desde antes ainda, desde os pré-socráticos, todas estas experiências, todos estes conhecimentos, todos estes conflitos estão em nossas memórias integrales. Dentro de nós temos o homem desde a pré-história. Por isso que às vezes uma pessoa muito serena, muito educada, muito gentil, num acidente de trânsito, é capaz de matar a outra. De onde veio este impulso violento? Veio das memórias pregressas que a pessoa carrega dentro de si. Então, daí o valor de nós conhecer a nós próprios, em primeiro lugar. Conhecer a nós próprios. Quem somos, afinal? Somos capazes de fazer isso? Lembro de um amigo que disse: eu prefiro ser muerto do que matar alguém. Então, vejam, ele se julgava incapaz de uma atitude tão violenta como tirar a vida de outro ser humano, mesmo diante da ameaça de perder a própria vida. Ou seja, são reflexões para que nós pensemos a respeito. Hoje vivemos num mundo conflituado, num mundo onde as pessoas não têm paciência com ninguém, as pessoas não há mais respeito, ninguém mais se respeita. As redes sociais são um ambiente tão tóxico que algumas pessoas acabam se afastando de elas para não ter incômodos mais. Então, nós devemos trabalhar por la paz, por la harmonia, por el equilíbrio, dar a nossa contribuição como exemplo para nós, em primeiro lugar, mas para todos, de que é sim possível ter um mundo melhor, uma humanidade mais consciente, mais fraterna e mais feliz. Então, desejo a todos este novo mundo que nós, através dos fundamentos do Espiritismo, podamos construir ou ajudar a construir. Muchas gracias, mis amigos, muchas gracias a todos ustedes. Aquí hay una preguntita, Homero, de Ricardo Terini.
El amigo te pregunta que el materialismo continúa influyendo en nuestra cultura hasta hoy, a pesar de las filosofías espiritualistas. ¿A qué atribuyes eso? Desculpe. No, Te lo vuelvo a leer. Por favor. Te la leo. Ok. El materialismo continúa influyendo en nuestra cultura a pesar de las filosofías espiritualistas. ¿A qué atribuyes eso? Sí, de Ricardo. Ricardo Terini. Ok. Ricardo, atribua justamente aquilo que eu falei antes, a nossa imperfeição. Somos ainda imperfeitos, ainda vivemos na caverna de Platão, vendo sombras que atribuímos à verdade. Então, a competição exagerada, o materialismo exagerado, atribuir importância às coisas como se elas fossem substituta de los valores espirituales, del amor, del humanismo. Esto es una marca de nuestro tiempo, el materialismo, pero menos era hasta antes del coronavirus, hasta antes de pandemia. Nosotros estábamos num ritmo frenético de materialismo, onde as pessoas sufocavam suas angústias, suas preocupações, toda corre do mundo de hoje, no consumo, no tóxico, na bebida, no hedonismo. Busca de prazer para compensar as frustrações, a falta de amor, de humanidade, que carregam dentro de si. Eu creio que, não sei se respondi tu pergunta, Ricardo. Muitas graças por ela. Un cálido aplauso y nuestro agradecimiento, esperando que nuevamente aceptes otra invitación, Homero. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias. Vamos a los amigos para que... Los amigos que estuvieron acá nessa tarde. Sean felices. Igual.